Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome dele. É o momento agora, então, de nós irmos para a palavra. É isso mesmo. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 24 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. Amém? Amém. Diz assim, então, a palavra do nosso Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui. Oremos então, uma vez mais. Pai amado, Pai bendito, te louvo, te bendigo e glorifico o teu santo e majestoso nome. Neste momento, Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, que é viva, que é verdadeira, que é a bússola para todos nós, porque ela nos dá a segurança, nos dá a direção que todos nós devemos percorrer, que é a direção de estarmos debaixo da tua presença. Por isso, Deus Todo-Poderoso, sou dependente do teu Espírito Santo. Aliás, todos nós somos, Pai, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos revela, que nos inspira todos os dias. Por isso, Senhor, peço a Ti, assim como Tu falaste ardentemente comigo, que o Senhor fale ardentemente com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão Te ouvindo atentamente. Tira de nós toda distração, tira de nós toda desatenção. E que nossa mente, alma e coração estejam dispostos a aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite e em todos os momentos das nossas vidas. É assim, Deus, que nós oramos, é assim que nós te bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como Messias, o Salvador que Deus tinha prometido de enviar ao mundo. O Evangelho começa com a lista de antepassados de Jesus, até porque ele foi escrito para os judeus que haviam se convertido. É como nós chamamos os judeus messiânicos. É por essa razão também que ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Ligando assim, através dessa genealogia, a história do povo de Deus, onde Jesus é aquele em que se cumprem as promessas feitas ao rei Davi, mas também a Abraão, quando Deus mesmo promete a Davi que do seu trono a lâmpada jamais se apagaria. E de Abraão, nosso pai na fé, que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas ou como a areia do mar. E tudo isso é cumprido na vida de Cristo Jesus. Também, o Evangelho de Mateus tem o objetivo de citar passo a passo os textos do Antigo Testamento, como eu citei alguns agora há pouco, provando de maneira clara, objetiva e irrefutável, ou seja, sem qualquer dúvida, que Cristo
que o Messias realmente é o Jesus vivo e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E esta passagem se encontra no Sermão do Monte, do Evangelho de Mateus. O Sermão do Monte, que é esse, compreendido de 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E Jesus está fechando, ou melhor, está concluindo o seu sermão, comparando as nossas vidas como uma casa. Por isso que ele diz no início dessa passagem, nós vemos que diz assim, né? Vou repetir uma vez mais. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E ele faz a distinção daquele que ouve e pratica, e daquele que ouve e não pratica. Mas nós sabemos também, irmãos, que na construção de uma casa, isso eu falo uma casa física, às vezes, por má condição do solo, por às vezes, mau uso, né? Um material de má qualidade, melhor dizendo, é possível que tenha algumas brechas. E uma brecha, nesse sentido, realmente é um buraco, que às vezes pode ser pequenino, num primeiro momento, mas depois ele começa a crescer, se tornando uma fenda, ou mesmo uma parte vulnerável em alguma estrutura ou objeto. É, por exemplo, que nós sabemos aqui que nossa igreja tem os ventiladores, não é? Temos ar-condicionado também, mas enfim. E se tivesse, por exemplo, uma brecha onde sustentava um desses ventiladores, abria certamente uma fenda e poderia esse ventilador vir a cair. Mas também nós conhecemos, por outro lado, a expressão estar na brecha. Nós às vezes conversamos com muitos irmãos, muitas irmãs também, e falamos assim, irmão, fica na brecha. E não estamos falando para ele assim, irmão, fica assim, longe da presença do Senhor. Não. Essa expressão, estar na brecha, o significado dele é estar, o quê? Na presença de Deus. É como a gente diz também, aquela ponta de lança, aquela flecha, aquelas pessoas que estão assim, prontas, dispostas a servir ao Senhor. A todo momento, a todo instante, a todos os dias das suas vidas. E também estar no centro da vontade do Senhor. É por isso mesmo que na oração intercessória de hoje, onde o Espírito Santo me levou, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, por isso não desanimamos. Porque quando nós estamos na brecha, nós vemos algumas coisas que nos desanimam, irmãos. Algumas atitudes, algumas ações, assim, como isso pode acontecer? Mas acontece. Mas nós servimos ao Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vivo está. Por isso, irmão, fica na brecha. Não saia da presença do Senhor. Permaneça fiel. Essa pandemia logo vai acabar. Já estamos em maio. Mais um mês que o Senhor nos deu. É tempo de buscar ainda mais, de louvá-lo, de bendizê-lo, de glorificar o nome dele. Ou seja, quem está na brecha, dedica a sua vida ao Senhor. Como é bom saber, por exemplo, aqui na igreja local, e não citarei o nome de ninguém, né, porque às vezes poderia esquecer, eventualmente, mas sabemos que temos pessoas dedicadas à obra, que às vezes nos mandam as mensagens pela manhã, está tudo bem aí, como que você está? Oh, estou indo ali, colar, enfim. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Alguns dizem, né? Isso a palavra nos ensina, o amor de muitos se esfriará. É verdade. Nas crises, nas dificuldades, mas como eu sempre tenho dito, e o Espírito Santo toca meu coração nessa noite para falar para você, irmão, não esfrie o seu coração. Não saia da presença do Senhor por nada.
Você é servo de um Deus vivo e verdadeiro. E é isso que Jesus está nos ensinando. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, mas que tem a sua casa firmada onde? Na rocha, ou seja, na presença do Deus vivo e verdadeiro. Na rocha que é Ele. Como eu disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, mas sobre essa rocha que sou eu, Pedro, edificarei, porque a igreja é minha. A igreja é do Senhor, irmãos. E que privilégio que nós temos de servi-lo. Outrora nós estávamos o quê? Mortos em nossos pecados e delitos, como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Mas Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Não é tempo de fracassarmos, de recuarmos, não, de avançarmos. Claro, com todas as medidas necessárias, usando máscara, distanciamento, tudo isso que a gente tem falado ao longo de 1 ano e pouco agora, nessa fase. E digo nessa fase, que logo essa fase acabará, porque a própria palavra também nos ensina, tudo passará. Passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Ou seja, nós temos, né? Você, eu, nós temos que estar o quê? Firmados com o Senhor, na brecha com o Senhor. E também, quem dedica a sua vida e mostra empenho pelo seu reino, pelo reino do Deus vivo e verdadeiro. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa. Ele representa. Há muitos que estão ficando no meio do caminho, irmão. Mas que você não seja esse. Que você possa estar fortalecendo e edificando a sua casa na rocha. Mas às vezes eu fico cansado, é normal. O cansaço físico nos abate. Mas o espiritual se renova a cada dia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Incendeia a sua igreja com a sua glória, Senhor. Com a sua presença, Pai amado. É isso que Ele quer de mim, quer de você. Mas também, olha só o que o próprio apóstolo Paulo diz para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 16 e 33, capítulo 16, versículo 33. Estejam alertas e vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Que preciosidade, irmão. Que preciosidade, minha irmã. Oh, Deus amado. E ele diz assim, todos esses verbos, no grego, indicam que imperativos presentes. O que isso representa? São as atitudes que devem ser cultivadas por toda a vida. Que não adianta estar vigilante agora, por exemplo. Pandemia, beleza, tomei a vacina, ainda não tomei a minha, né? Mas suponhamos que você já tenha tomado a sua. As 2 doses, no caso, ou uma só, enfim, você está imunizado em nome de Jesus. Mas, agora eu posso sair sem máscara. Não. Ou às vezes quando a gente vê alguma coisa assim, diferente. Não. O que isso representa para nós? São atitudes que devem ser mantidas, sim, mas desenvolvidas. É como eu sempre falo, tem um começo, tem um meio, mas tem todo o procedimento. E o apóstolo Paulo diz assim, para nós, estejam o quê? Alertas e vigilantes. Não é tempo de dar mole, né? Desculpa da expressão, né? Mas o que vem no caso agora, não é tempo de darmos mole. Ver uma circunstância, nossa, está tão difícil. Está tão complicado. Mas o próprio Jesus nos ensina, né? Lá em João 16, 33, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus também passou por aflições, por problemas, dificuldades, mas Ele venceu. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse primeiro ponto aqui. Mantenham-se firmes na fé. Irmão, irmã, o que a fé é para nós? O autor dos Hebreus nos ensina. É o firme fundamento
É o firme fundamento. Por exemplo, se nós estamos aqui nessa noite, por quê? Porque temos fé. Nós estamos alicerçados aonde? Em Jesus. Nós temos Ele como nosso firme fundamento. Estamos aqui perseverando, batalhando, porque nós temos o firme fundamento. Louvado seja Ele. Ele tem que ser glorificado. Ele é a razão das nossas vidas. Então não é tempo, como me vem ao coração de novo aquele personagem, céus, vida, só de ruim. Não. Renova sua mente. Busca as coisas do alto. Não é tempo de, cansei. Sim, às vezes o desânimo, como eu falei, o cansaço bate, mas se sinta renovado todos os dias. Quão maravilhoso foi acordar hoje de manhã. Estou dizendo no meu caso, né? Desculpa pegar eu como exemplo, mas acordar nessa manhã, ouvir os pássaros, sentir esse frio, né? E quantos que infelizmente morrem nesse frio por não ter onde morar. Às vezes as pessoas reclamam, mas só tem arroz, feijão e ovo, só tem arroz, feijão e alface, e tomate, sei lá, e começa a praguejar. Não. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Muitos, se você for lá ler, por exemplo, o livro de Josué, o livro de Êxodo, né, com diz a travessia do povo, muitos fraquejaram e ficaram onde? No deserto. Não queriam estar no centro da vontade do Senhor. Mas que não seja o seu caso, meu irmão. Que não seja o seu caso, minha irmã. Deus nunca deixará de te amar. Às vezes Ele permite algumas situações para que nós dependamos única e exclusivamente dEle. Que nós possamos depender dEle todos os momentos e não fazer dEle a última alternativa. Não, agora eu tenho que estar forte. Não, é todo momento. A gente às vezes fala, pastor não passa luta, não passa dificuldade. Quem disse para você que não? Quem disse para você que não? Passamos sim. Somos sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades, às mesmas tentações, irmão. Mesma coisa. Mas quem nos fortalece? É o Espírito do Senhor, que está falando com você aí, Está falando com você aí, meu irmão. Com você também, minha irmã. Se fortaleça em mim. Mantenha essas atitudes e cultive como fosse uma planta, como fosse uma árvore, como nós aprendemos recentemente aí, na verdade na quarta-feira passada, nós devemos ser árvores frutíferas, que engrandecem, glorificam o nome do Senhor. Como a gente sempre diz também, um outro jargão popular, hoje eu estou lembrando muitos jargões populares, mas esse aqui faz sentido. Se nós com Deus está difícil, imagina sem Ele. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. O que tem dirigido a sua vida? Tem que ser o Senhor. É isso que Ele está nos ensinando nessa noite, irmãos. É isso que Ele está nos ensinando nessa noite. Olha também o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim, de novo, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só o que o apóstolo Pedro ensina à igreja de Roma e está nos ensinando neste momento. Estejam alertas e vigilantes, nós aprendemos. Mas ele diz que tem o quê? Um adversário que não desiste em nenhum momento. Nós devemos sim estarmos alertas, vigilantes sim, porque temos um inimigo incansável que está esperando uma brecha, um pequenino espaço. Por exemplo, voltou os cultos para a igreja, mas eu não vou não. Ou ainda,
Você fez a sua inscrição? Ah, fiz, mas o que o pastor falou aí? Não sei não. Mas, irmão, você não foi no culto? Fui, mas eu estava tão preocupado com tantas coisas. E essa preocupação pode te levar para a derrota. Essa preocupação, talvez, irmã, pode te levar para a destruição. E aí? Não vai estar alerta? Não está vigilante? Ou seja, é importante estarmos alertas o tempo todo. O tempo todo. Mas a palavra de Deus nos declara: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluia! Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É por isso que o apóstolo Pedro diz: o inimigo está o que? Ao derredor. Ele não pode tocar na sua vida se você não der a brecha. Por isso, repare a brecha. O título desse sermão de hoje: reparando as brechas. Fecha a brecha, irmão. Não deixa o inimigo devorar você, não. Anda numa vida reta, aos olhos do Senhor. Uma vida de santidade. Uma vida que busca a presença dEle. Somos falhos, temos muitas coisas a melhorar. Sim. Sim. Mas nem por isso deixaremos de buscá-lo. Mas não permaneça na falha, no problema, na dificuldade, não. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo, irmão. Se você vai deixar essa brecha consumir, por exemplo, a sua casa espiritual, é isso que Jesus também falou aqui no Sermão do Monte. Todo aquele que ouve as minhas palavras, todos nós ouvimos tantas palavras, mas não basta ouvir, e as pratica. Pratica. Como eu sempre digo, né? Ouvir a gente ouve de tudo. E praticar. Boas obras, boas ações, boas atitudes. Quanto tempo faz, por exemplo, que você não lê a palavra do Senhor? Pô, pastor, mas o senhor vai falar isso de novo? O Espírito Santo toca meu coração, meu irmão. Quanto tempo você não tem um tempo de oração? Não precisa ser meia hora, 50 minutos, enfim, se você assim o tem, amém. Continue. Mas os 5 minutinhos, frases curtas às vezes. Não fala assim: pai, obrigado, amém. Não, aí também não, né? Mas um tempinho de qualidade. O diminutivo de tempinho não é um mísero tempo, não é isso que eu estou querendo dizer, não. É um tempo, né, agradável. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Você conversar com o pai, agradecer. Aliás, a gente tem que mais que agradecer do que pedir, não é? Mas assim, agradecer por mais um mês que se iniciou no sábado. Mais um mês que nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Alguns aqui presencial, você aí na sua casa. E não darmos o quê? Moral para quem não tem. O diabo, nosso adversário, está derrotado em Cristo Jesus. Então repare as brechas da sua vida. Não deixe ele ser o Senhor da sua vida. Não. O Senhor da sua vida é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Permaneça fiel a Ele. Continue, busque, leia, estude, ore, chore, clame, busque de novo. Todos os dias. Faça parte da sala de oração, por exemplo. Faça parte desse culto, do Conectados, domingo de manhã, domingo à noite, enfim. Mas permaneça fiel. Permaneça fiel. E esse alerta o tempo todo, sem motivo de ao menos piscar os olhos. Sim, estou piscando os olhos, claro, de uma maneira voluntária agora. Mas nós piscamos os olhos, estima-se, mais de 1000 vezes por dia. E às vezes nós não percebemos. E dura pouquíssimo tempo.
O que isso representa espiritualmente falando? Se nós piscarmos os olhos, focarmos as coisas, as crises, os momentos, isso significa piscar os olhos. Nós seremos o quê? Tragados. E é isso que o Senhor não quer para nenhum de nós. Porque no versículo 25 de Mateus 7, onde nós vemos, acontecem tragédias, ou seja, a chuva, os rios transbordarem, os ventos que foram fortes, mas nada disso acontece. Por quê? Olha só o que diz o versículo 25. Porque a casa fora edificada sobre a rocha. Louvado seja o Senhor. A nossa casa, a nossa vida tem que ser edificada sobre a rocha, meu irmão. Sobre a rocha, minha irmã. Todos os dias, a nossa casa espiritual. Quão bom, às vezes, orarmos num dia difícil. Às vezes, lutas, problemas, né? Dilemas. Às vezes, nós nos entristecemos, sim. Ficamos tristes, desanimados. E orarmos, Espírito Santo, tira isso de mim, tira essa amargura, essa chateação, essa tristeza. E acordarmos. E renovados. Oh, Pai amado, que bênção maravilhosa. Que bênção maravilhosa, meu irmão. E para nós terminarmos, olha só que o mesmo apóstolo Paulo diz para nós, lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: dediquem-se, olha só, à oração, e sejam alertas, e sejam agradecidos. Primeira coisa, primeiro ponto que eu destaco aqui, dediquem-se à oração. Como eu disse agora há pouco, não importa 5 minutos, 20 minutos, enfim. O que isso representa? Quem está na brecha busca intimidade com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite. E de novo fala, estejam alertas todo momento. E o alerta aqui também, a gente não pode deixar de falar, e não podemos nos esquecer, eu estar alerta. Não vendo o outro, aquele irmão, não. Eu estar alerta. Eu estar alerta. Eu estar na brecha. Eu estar na presença do Senhor. Mas não é nenhum egocentrismo, não. Porque se eu estiver na presença do Senhor e eu ver alguém que supostamente não esteja, eu falo com todo amor, com toda a sabedoria, porque não adianta falar, ei, irmão, está no pecado, hein? Tem muito perito, né? Muito legalista. Olha lá, o irmão, hein? Olha lá, irmã, hein? Não. Mas se eu estiver alerta, com todo amor, com toda diligência, com toda sabedoria, né? Falar assim, irmão, irmã, então assim, olha aí e tal. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. É isso que a palavra nos ensina. E sejam o quê? Agradecidos. Porque quem é agradecido tem intimidade com Deus, sim, mas diariamente está disposto para as boas obras dele. Ou seja, você sabe, aí no seu convívio familiar, uma pessoa que ainda não conhece a Cristo. Mas pastor, dá aquela desculpa de Moisés que eu falo, né? Que o próprio Moisés assim o dera. Disse assim, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito, malemar eu sei me expressar e tal. Tudo bem. Mas a pessoa em questão, que ainda não conhece, ela está lendo um outro evangelho. Ela está lendo uma outra Bíblia. Como assim, pastor? Outro evangelho? Outra Bíblia? Como assim? Ele está lendo a sua vida.
o seu procedimento. É por isso que o apóstolo Paulo termina esse versículo. Sejam agradecidos. Há muitos reclamões, irmão, e muitos murmuradores. Ah, Deus, ó, como eu falei agora há pouco, murmura. Irmão, não é tempo de murmuração, de agradecer. Obrigado, Deus, por mais um mês que se iniciou no sábado. Obrigado, Deus, por ter celebrado a sua ceia maravilhosa. Obrigado, Deus, por estar na tua casa. Obrigado, se é o teu caso, por ter sido vacinado. Obrigado, Deus, pela cura, pela restauração. Mas principalmente obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus, que nos deu a vida eterna, que nos deu livre acesso para contigo. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo que me fortalece. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu poderia passar aqui a noite inteira citando alguns motivos de agradecimento que você pode fazer. Obrigado, Deus, pelo deserto que o Senhor me fez passar. Obrigado, Deus, pela ilha de Patmos que o Senhor me fez passar. Porque tanto o deserto quanto a ilha de Patmos foram escolas para Moisés e para o apóstolo João. Às vezes Deus nos permite passarmos por situações difíceis, embaraçosas, como você quiser entender. Mas para que nós possamos o quê? Reparar as brechas. Que Ele quer ter um particular comigo e contigo. Fala, filho, ó, é assim. Filha, ó, é assado. Nós temos um Pai que nos ama, irmão. Nós temos um Pai que nos ama, irmã. Que dá da tua graça, que dá da tua misericórdia, que dá do teu infinito amor todos os dias. Então, sejamos agradecidos e edifiquemos o que é a nossa casa sobre a rocha. Porque aquele que edifica em outros fundamentos, em outras bases também, outras versões assim o dizem, como areia, por exemplo. O que continua o versículo 27, diz o quê? A casa desaba e grande é a sua ruína. O que isso representa? Uma destruição completa. Sem possível de reparação. Ou seja, como tem um ditado também, é outro jargão aí, nós temos a faca e o queijo. Sabermos cortar na medida certa. O que isso representa para nós? Estarmos na presença dEle. Buscarmos a Ele. E estarmos na brecha para que Ele possa nos capacitar. E se alguma coisa tem invadido a sua mente e o seu coração que não é dEle, lança fora, irmão. Angústia, tristeza, depressão. Lança fora. Lança fora. Não estou dizendo que você não possa se tratar através de remédios, como a depressão assim, o requer. Mas a maior força que eu e você temos é a presença do Deus vivo e verdadeiro, que está comigo nessa noite, está contigo aí. E fala para você de novo, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueço de nenhum dos meus filhos. Eu sou vivo e permaneço fiel à minha palavra, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, neste momento? Convido você agora, então, a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e deixar essa palavra entrar no teu coração, na sua mente, no seu espírito, mas ela fazer sentido. Porque a palavra de Deus é viva, irmãos, é maravilhosa e nos renova todos os dias. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou talvez você quer se reconciliar, ou talvez você quer reconhecer o Senhor em sua vida. No primeiro momento da oração, orarei por este ou por esta, que quer se reconciliar, ou mesmo quer reconhecer o Senhor em sua vida. E no segundo momento, eu orarei por aquele que quer reparar suas brechas, que quer ter um compromisso vivo e verdadeiro para contigo, Senhor. Vamos orar então.
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amado, Pai bendito, nessa noite especial e maravilhosa que o Senhor nos presenteou, que nós possamos reparar as brechas. Mas nesse primeiro momento dessa oração, Pai, que faço a Ti, reconhecendo, Senhor Deus, algumas falhas, alguns defeitos, mas peço a Ti neste momento que o Senhor reconcilie-se, Pai, com esse Teu filho, com essa Tua filha, que está agora, Pai, assumindo um compromisso para contigo, mas também aquele que está Te reconhecendo, Pai, como suficiente Salvador, como suficiente Senhor das suas vidas. Peço a Ti, Pai, como tem feito, que o Senhor receba, ou o Senhor a receba com todo amor, com toda dedicação, Pai. Assim como o Senhor me recebeu, e recebeu a cada um dos meus irmãos. Mas também sei, Pai, que alguns se encontram cansados, desanimados, enfraquecidos, que necessitam, Pai, de um reparo, que necessitam de reparar as suas brechas, Pai. Por isso, eu peço a Ti que o Senhor entre com a Tua provisão, entre com a Tua presença, entre com a Tua majestade e com o Teu amor também, porque o Teu amor é curador, o Teu amor é maravilhoso, Pai. E que nós possamos desfrutar deste amor por todos os momentos das nossas vidas e permanecermos firmes e constantes em Ti. E termos essas atitudes verdadeiras e permanentes em nós. Por isso, Deus, receba também este culto que nós fizemos, os louvores, a Tua palavra, as orações, as lágrimas, se porventura assim saíram dos nossos olhos. Mas que nessa noite o Senhor se revele de uma maneira toda especial e toda maravilhosa para cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e nos fortaleça hoje e para todo sempre. É assim que nós oramos, é assim que nós Te bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos aos céus e receba a bênção do Senhor que vem para a tua vida. Assim como está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 121, versículos de 5 a 8, que diz assim: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome dele. Vou ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima noite. E amanhã, quinta-feira, nós temos nosso programa Conectados às 20 horas. Convido você, temos a nossa sala de oração também, mas eu convido você às 20 horas para que você possa comparecer e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.